Isso é um banda raiz, Mizife? Fala família, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito, Umbanda Raiz. Aquele que você espera a semana pra aparecer aí. Poder escutar os como episódios. Sininho pra você, né? Não, Brenão? Hoje, episódio 70. 69, não? 69, talvez. Cadê o nosso diretor de qualidade? Pra você descobrir isso, assiste os outros episódios também. Aqui Qual que é o no nosso episódio, Spotify. diretor? Fala, turma. Tamo aí, ó, ligadão no 69. 69. Muito bem-vindo e obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em estar aqui se melhorando, pegando um pouquinho desse axé aqui com ele, né? Tio Gu, nosso Tio Gu. mestre. O maior palpiteiro do planeta, né? Graças Tô aqui a Deus. palpitando que tem uma beleza. Vai palpitar um pouquinho mais e o assunto hoje é polêmico, hein? Tomando esse vinhozinho gostoso, né? E com os meus amigos, nessa conversa, nesse bate-papo gostoso sobre espiritualidade, onde a gente vai abrindo o coração, vão trazendo coisas que a gente já vivenciou, já percebeu. Eu não gosto de falar gente, não gosto de falar nós, que nós já vivenciamos, que já percebemos, etc. E tenho certeza que os frutos vão ser bons Com certeza. para aqueles que tiverem ouvidos É isso para aí. ouvir, né? Te convidamos a não só escutar esse podcast, né, Tio Gu, mas ouvi-lo com profundidade mesmo. Exato. Vai a idade. Vai com a idade. Vai. Já tá dando um spoiler? Sim, com a idade, ó. Vaidade, vai com a idade. Isso aí é fazendo uma leitura da própria palavra, né? Quando você é novo, Camila, suas atitudes geralmente são atitudes de pessoas que estão experimentando a carne. Por quê? Seu corpo biológico te dá direções que muitas vezes ele não te dá a oportunidade de usar o que você tem de melhor, que é o quê? O racional. Então você vai na pilha. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, Até vou porque fazer... é tudo novo, né? Você quer experimentar. Você ainda não tem Um leque, uma gama ainda de informações. Você vai por esse caminho aqui que é mais suave, ó. E esse caminho aqui é de uma ciência só, onde você vai vibrar, vai ser rei nela e você começa a experimentar demais. Com o passar do tempo, vai-se, a idade avança e o resultado vem. Você vai assim, pô, perdi uma porrada de tempo com coisas que não eram necessárias. Então o vaidoso é o cara que está deslocado do tempo e principalmente da experimentação saudável. O vaidoso é aquele cara que ele não quer saber do resultado. Ele quer estar naquele determinado momento, naquele tempo, espaço, na busca pelo conhecimento, que às vezes está agregando para ele, de acumular informações. Só que ele não escuta ninguém que já passou por aquilo, que já vivenciou aquilo e sabe que aquilo ali é remar contra a maré. Muita força para não chegar em lugar nenhum. Se eu tivesse um mentor espiritual, que eu pudesse identificá-lo já na juventude, muitas das coisas que eu fiz, com certeza eu não faria. E talvez faria as coisas que eu fiz dentro de uma conotação totalmente diferente. Por quê? Eu buscaria conhecimento, experimentando de uma forma menos agressiva a esse corpo que foi me dado. Por quê? Quando você é jovem, é o quê? Excesso do quê? Noites mal dormidas, álcool à vontade, substâncias, etc. Sexo vairado e bibibi, vai embora. Quando você vai juntar a coxa de retalho, tá cheio de buraco. Você não criou relações, você não criou processos. dissipou muito sua energia, Você né? dissipou sua energia, jogou ela fora, etc. E lá na frente, quando você tiver 80, 84, você vai falar assim, pegar na calculadora e falar assim, porra, aquela noite mal dormida tá fazendo falta hoje. Aquele sexo casual tá fazendo falta hoje. Aquele excesso de bebida tá fazendo falta hoje. Só que é o tipo da coisa, parece que é uma engrenagem que ela funciona dentro de um ciclo e ninguém nos mostra que isso pode ser mudado. E aí vem a ciência dos números, que é uma coisa, é um episódio só pelas ciências dos números. Provavelmente o próximo episódio. O que é a ciência dos números, assim, en passant? Nós temos que parar do princípio, nós temos que pensar num princípio que a gente vai nomear de um. Deus, Criador, grande arquiteto do universo, fonte criadora, consciência divina, ser maior, Sófia. Quem que é esse um? É essa energia inteligente
que através dela bolou o esquema todo. Ela vai e corta. Pum! Assim, para eu poder produzir, eu não posso ser único, eu tenho que ser 2. Ela pega e se corta e forma 2 energias suplementares. Ativo e passivo. Não a nível de gênero e de sexualidade. Energia, ativo e passivo. Toda vez que essa energia encontrar, eu volto a ser 1. Então, toda vez que a energia encontrar, eu volto a ser 1, eu vou produzir mais 1. Número 3. 1, 2, encontrou, 3. A partir desse princípio, tudo que existe no mundo tem uma matemática lógica. Início, meio e fim. 1, 2 e 3. Pai, mãe e filho. Início, criança, jovem e velho. Criança, caboclo, preto velho. Esse ciclo da criação vai nos perseguir a vida inteira. Porque ele tem um time. Ninguém nasce velho, a não ser naquele filme, né? Do Benjamin Button. Benjamin Button. O cara nasce velho e vai... Que fantástico aquele filme, cara. Que fantástico. Ele chega para ser criança carregando toda aquela carga de experiência, mas que pena que ele vai esquecendo de todo o acúmulo de inteligência que ele tem. Mas isso simbolicamente mostra o nosso retorno à fonte divina, à fonte da pureza, onde o que é material foi agregado e quando você volta nessa fonte inicial, ele vai sendo... Não vai tendo mais importância ter roupa, ter camisa, ter cabelo, ser bonito, ser feio, ter dente, etc. Você vai voltando para dentro da essência. Um simbolismo muito grande. E como nós estamos falando de vaidade e a busca pelo conhecimento... Pelo reconhecimento. Pelo reconhecimento. A vaidade atrapalha ou não atrapalha o reconhecimento ou ajuda o reconhecimento? Eu acho que vai atrapalhar um pouquinho, né? Porque vai aí no objetivo desse episódio, o ego na espiritualidade. Se a gente deixa o ego dominar, a vaidade vem junto, né? Ali do ego. E a gente acaba fazendo coisas que nem é pelo bem maior. É Excelente. só pela sua vaidade, né? Excelente. E tem um detalhe. Quando se fala de ego, né? O ego, quando ele está em desarmonia, ele é o egoísmo, né? É você voltado para você mesmo e para suas questões. A pessoa que é vaidosa, ele não dá chance para que outros possam ser ou tão vaidosos que ele, ou mais ou menos humilde do que deveriam ser. Ele coloca um sistema. E aí, tipo assim, essa vaidade usada em busca do reconhecimento, ela nos traz o quê? No fundo, ela fica tentando tampar um buraco que não se fecha nunca. E quando você leva isso para a espiritualidade, as coisas ficam mais difíceis. Por quê? Na espiritualidade, não tem esse negócio de eu vou puxar a farinha para o meu lado com o espírito e tal, vou ficar bonitinho aqui. Não, você é o que você é. Você não consegue chegar perto de um guia espiritual real, verdadeiro, e vender para ele aquilo que você não é. Por quê? Ele está ajustado Ele no te nível. conhece, né? Ele está ajustado no nível que ele já experimentou, ele já viu aquilo, ele sabe como é que as coisas funcionam. E aí vem a nossa grande matada da charada toda desse episódio, né? A vaidade em busca do reconhecimento. Vou contar um casinho. Quando eu entrei para o Exército, com 18 anos, a primeira oportunidade que eu tive foi de fazer as provas para o núcleo de oficiais da reserva. Não era ainda o centro de oficiais da reserva. Era o núcleo. Eu fui fazer as provas, etc. Muito matreiro, muito longe da realidade do mundo, vivendo o meu mundo, etc. Nem sabia o que era exército, o que era oficial, o que era praça, o que era sargento. Você vai ser oficial do exército se você passar nas provas. Eu falei, beleza. O que eu tenho que fazer? Correr, fazer não sei do que, fazer atividade física, porque o anterior você já fez. A qualificação você já tinha. Agora é passar nas provas. Éramos 50. E tinha 25 vagas. Nunca corri tanto na minha vida, nunca fiz tanta flexão de braço, nunca puxei barra, Acelera, etc. senão não passa. Mas não porque eu queria ser oficial. Hoje eu sei o que é ser um oficial do Exército. Não que eu queria ser oficial do Exército. É porque a oportunidade surgiu. Eu vi lá um menino lá, office boy, vivendo aqui na periferia, lutando o tempo todo para não apanhar na rua, na escola, etc. Aquilo para mim era melzinho e chupeta. Só quando eu estava fazendo exercício, chegou um camarada perto de mim, que eu não lembro direito se ele era soldado, se ele era sargento, falou assim, para de fazer força. Eu falei, por quê? Isso aí já está tudo arrumado.
São 25 vagas. Os filhos dos ricos vão ser os oficiais da reserva. Seu pai é o que é? Falei, meu pai é motorista de táxi. Sua mãe costureira. Falei, você jamais vai ser oficial da reserva. Falei, que isso, o exército está nessa frequência? Eu falei, irmão, o exército é igual a qualquer lugar. Aqui os caras já cercam aqui, já ocupam o espaço e assim será. Isso há quantos anos? 40 anos atrás. Era dessa forma. Não sei como é que é hoje, mas naquela época foi assim. E eu continuei fazendo as atividades, os exercícios, as provas. No dia do resultado, um dia chuvoso, nós chegamos, 50 pessoas, e aí eu lembrei do moço me falando assim, ó, já tem os 25 que vão ser os oficiais da reserva. O restante vai para a tropa, vai ser soldado. Para mim, ser oficial da reserva e ir para a tropa, pouco importava. Eu queria a roupa lavada. No quartel você não tem roupa lavada, você tem que lavar. Eu queria comida, lugar para dormir, ganhar um dinheirinho e ter uma moral com o militar. Só isso que passava na minha cabeça. Sobrou só a moral, né? Porque a comida você tinha que fazer. Não, a roupa que eu tinha que lavar. É. A comida já era pronta. Uma comida que maravilhosa. Fazia, né? Uma comida maravilhosa, que você tirava a perna de barata. A carne, você nem sabia que carne que era essa da Segunda Guerra Mundial. A gente chamava a carne de gyodai. Mas tava lá. Por que nós chamávamos a carne de gyodai? Porque a carne é uma carne que ninguém sabia que carne que era aquela, velho. Se era de ovelha, se era de carro. Ninguém sabia o que era aquilo. Era gyodai. Era gorda e eles cozinhavam ainda com manteiga, com banha, não sei como é que é. E tinha um filme na minha época que chamava Spectraman. E o maior inimigo do Spectraman era um monstro que chamava gyodai. A gente brincava que o Spectraman matou o monstro, filetou as carnes, vendeu pro exército pra gente comer aquela carne. Então a carne chamava gyodai. Você comia a carne, era uma carne muito estranha. Cheia de gordura, é um trem muito louco. Se você fosse cortar, é tipo uma carne cozida. Só que é cheia de nervo. Deve ser a pior parte do boi. Deve ser, eu nem vou falar o que vocês estão pensando, é aquela parte do boi que eles vendiam pra gente. Cargas d'água, nós que os 25 nomes, realmente. Não sei se por coincidência ou por realidade, eram pessoas bem abonadas, que os caras chegavam e abraçavam o cara. Pô, não falei com você que você ia conseguir, meu irmão? Não sei, nós lá, tipo assim, a favela se foda, a favela vai lá pra tropa. E eu fui pra tropa. Quando eu cheguei no quartel, a minha turma já tava lá, tipo assim, uma semana. Quando eu cheguei lá pra servir no quartel, a minha turma já tava avançada, eu cheguei e tive que adaptar essa turma. Então, muitas coisas que eles fizeram na primeira semana eu não fiz, porque eu cheguei atrasado por causa do NPOR. E quando eu fui para a tropa, como soldado, eram 86 soldados, eu vi a questão da vaidade em busca do reconhecimento. Tchugu, E estragou muita gente isso. um parêntese. Foi a sua maior declínio zerado aí de vaidade, o tempo de exército? Porque não tem espaço para vaidade lá dentro, né? Não tem, mas a vaidade pode ser usada pelo reconhecimento, que é o tema do nosso negócio. Lá dentro. É. Por quê? Não tem espaço para alguns, para a tropa. É isso. Um cara que se vende como top, ou então tem amizades, etc., ele vai se dar bem não é só no exército, nem em qualquer lugar. Você tem alguém que faz contato, você tem alguém que é militar dentro do quartel, se ele é amigo do comandante, ele vai se dar bem. Isso não tem... Se o cara sabe se vender, né? Não tem. Apesar que o meu comandante era um cara muito sério. Mas não é só o comandante que manda no quartel. Tem oficiais superiores, oficiais intermediários, praças, etc. Se esse cara tem um contato no meio dessa hierarquia, ele se dá bem. Só que isso, cara, estragou a vida de muita gente 40 anos depois, quando nós nos reencontramos. Eu peguei o Facebook, comecei a buscar lá, junto com alguns amigos, etc. Juntamos, assim, uns 50. E fizemos um churrasco lá em casa. Eu estava nesse churrasco, foi assim... exalando, né, Tchugu? Energia de reencontro ali, de um com o outro mesmo, da vivência. Recontar né? as histórias. De trazer essa época pra agora. Esse é o tema. Na hora que foi recontar as histórias, na minha cabeça, eu sabia quem era o vaidoso e que ganhou reconhecimento usando de ferramentas. Não vou falar, vou usar um termo bem caricato. Usando ali do samba do criador para poder chegar no status. Uns conseguiram. Mas depois, cara, estragou os caras para a vida.
Porque lá naquele ambiente eles conseguiram, mas a vida não, às vezes não te permite isso. E eles chegaram nesse churrasco com essa capa, né, tio Gu? E ali não cabia, né? Que ali eram só colegas. E detalhe, uns em situação muito ruim. Nós tivemos até perdas de alguns por alcoolismo, problema de droga, a vida não deu certo, perderam família, etc. E se tivesse sido cortado isso lá no início, tivesse criado esse padrão, assim, todos são iguais, Sim. Talvez aí isso... as coisas... E isso serviu para mim para a vida. Tanto que quando eu toco terreiro, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser do quê? Eu trato todo mundo igual. Se alguém disser que eu não trato de forma igual, ele está sendo injusto com ele mesmo. Porque eu também trato ele da mesma forma. Não tem ninguém que bate na minha porta, independente de status quo, se é rico, se é pobre, etc., que eu não estou ali pronto para poder dar a minha palavra de consolo, de amizade, de carinho, etc. E descobri que eu sou um cara que já nasci com pouca vaidade. Quando eu vejo as minhas fotos namorando com a minha esposa hoje, eu dou risada. Eu namorando com a minha esposa, eu de bota, de caipira, uma bermuda xadrez, uma camiseta branca, não tinha nada combinando com nada. E ela? E ela, tipo assim, caída de amor por mim. Mas eu acreditava que estava. Então que nós estamos 30 anos juntos, né? Tá enganando bem, Então, né? tipo assim, quem me conhece sabe que eu não perdi esse time de saber que as coisas funcionam. E agora o recado que interessa para o nosso podcast. Irmãozinho, se você está vendo que você precisa destacar para ter reconhecimento, hora de parar. Se você está vendo que as suas ideias têm que sobrepor a ideia dos outros, hora de parar. Se você está vendo que seus julgamentos te colocam numa situação de conforto em relação aos outros, hora de parar. E por último, se os guias estão puxando seu saco no terreiro, pode rachar fora que tem alguma coisa errada. Porque guia espiritual da lei de Umbanda não puxa saco de ninguém. Pelo contrário, mete o dedo na sua ferida e manda você andar. E detalhe, eles têm tanta moral que às vezes sem falar, você já chega perto dele e fala assim, ih, tô devendo, eu vou até arrumar uma desculpa aqui, vou ficar escondido no canto. Eu abro a gira lá, quem tá devendo fica tudo num canto lá. E o olhar? É direto pra você? Não, joga pro chão, não tô aqui, etc. Já sei. Eu sei. Agora o guia que não vai saber. Então, essa vaidade buscando reconhecimento é um veneno que você está tomando em doses muito danosas e que vão ter um retorno gigantesco no final dessa história, que é a tal da reencarnação. E para finalizar o episódio, dar aquela dica boa para todo mundo, pensa, usa do silêncio como uma ferramenta de autoaperfeiçoamento. Não queira ser o primeiro em nada. Espera, já está pronto. É só você engajar seu pensamento, sonhar bastante onde você quer chegar de forma individual e o efeito do seu sucesso na vida dos outros. Sucesso sozinho, isso vai te deixar isolado. Eu conheço pessoas que são milionárias, e me procuram para ajudar a casos de família, de doença, etc. E você vê que o dinheiro não resolve nada para eles quando o corpo físico que eles ocupam está em desarmonia. Eu vejo pessoas que são humildes, muito humildes, sem condição financeira, mas são vítimas da vaidade, que você não consegue fazer nada pelo cara, mesmo estando num estágio de provação muito grande. Então a receita é, já está pronto, o que eu tenho que fazer é ajustar a minha fé, dar minha dádiva de vontade, que é a grande magia do ser humano, e avançar a favor do meu bem. Eu estando bem, todo mundo que está ao meu redor vai estar bem. Eu estou em desarmonia, obviamente, e eu acho que eu já cansei de dar palpite nesse ano, acho que eu vou fumar um cigarro. Fechou? Perdemos o nosso palpiteiro e agora nós vamos finalizar, né, Brenão? É isso aí. Agradecendo. Ainda tá disponível para quem quiser apoiar o projeto? A gente ainda tem o link ativo? Ah, não, acho que já tá bom, tá? Hã? Já tá bom. O pessoal já ajudou bastante. Se a gente precisar, a gente fala. Então tá bom. Isso Né? aí. A gente tem o link ativo para quem ainda quiser ajudar, porque a gente gastou mais do que a gente tinha, né, Tio Gu? Ah, mas a gente tá também bom. Acho que tá bom. tá correndo atrás por aqui, Tigo tá tá? bonzinho hoje, né? Não, mas tipo assim, não era o que a gente precisava? Era quase o que a gente precisava.
Não, faltou um pouquinho, Aberaj. 90%. Mas tá- Eu tenho condição, eu ajudo. Agora a gente ajusta o resto, é isso aí. Então a gente quer agradecer só pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e por ter curtido, compartilhado e ativado o sininho do episódio. É isso. No Spotify e no YouTube. Umbanda Raiz. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. no